Olá, pessoal. Eu sou Geraldo, perito criminal, e você está no canal Odonto Legal. Para quem nos segue aqui no canal, já sabe que eu estou fazendo uma série de entrevistas com peritos dentistas dos estados para saber um pouquinho da rotina de trabalho deles. E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, que eu tenho a honra, que eu conheço há muitos anos, considero um amigo, que é o Tássio Bezerra, para falar um pouquinho de como é a perícia odontolegal no estado do Ceará. Mas antes, solta a vinheta. Tássio, eu queria te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, com nossos inscritos aqui no canal, e queria te dar as boas-vindas e queria que você se apresentasse. Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao meu amigo Geraldo por estar aqui hoje, né, te parabenizar por esse canal. A odontologia legal precisa muito, né, a perícia criminal, num contexto geral, precisa muito de pessoas como você, que buscam levar até as pessoas, até os nossos colegas, sejam dentistas, sejam peritos, não peritos, mas que possam se aproximar dessa área que a gente defende com tanto carinho. Bom, eu sou Tássio, sou dentista, sou especialista em odontologia legal e em cirurgia bucomaxilo. Sou mestre e doutor em odontologia e que nos interessa aqui, né, sou perito legista odontologia da perícia forense do estado do Ceará. Né, trabalho lá já há 16 anos. É muito tempo já, eu considero. Uau! Então tem muita coisa aqui para falar para a gente. Vamos lá então, Tássio. Eu vou te fazer algumas perguntas para a gente saber um pouquinho aí de como é o trabalho aí na PFOS. Tá Qual certo. o nome do cargo aí no seu estado? Bom, aqui a gente tem, especificamente falando da odontologia, né? Nós temos o cargo de perito legista odontologia. Por quê? Porque o perito legista aqui, ele pode ser o cirurgião dentista ou o farmacêutico, tá? Nós temos também peritos criminais, mas no contexto da regulamentação aqui dos cargos no Ceará, o dentista, se quiser trabalhar com odontologia legal, ele vai ter que trabalhar, vai ter que se prestar o concurso para o cargo de perito legista odontologia. Porque o perito criminal ele vai lá para o local de crime, ele pode ser lotado na documentoscopia, balística, enfim, todos aqueles laboratórios da perícia criminal. Tá? Então aqui nós somos os peritos legistas odontologia. Entendi. Tá vendo, pessoal? Em cada estado é um nome diferente, porque depende muito dessas leis estaduais, como eu já fiz um vídeo sobre esse assunto e eu vou postar aqui embaixo, se você quiser assistir de novo. Bom, uma segunda pergunta: a qual instituição vocês pertencem? Bom, a PFOS, desde 2008, ela foi desmembrada da estrutura da Polícia Civil, né? Então, quando eu entrei na PFOS, eu era da estrutura da Polícia Civil. Mas com a criação do órgão PFOS, né, ele passou a ser o que a gente chama aqui de vinculada, né? A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, ela tem como vinculadas, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Perícia Forense do Estado do Ceará e a Academia Estadual de Segurança Pública. Mas que tem atividade fim são as 4 primeiras, né? Então a gente saiu, né, debaixo da Polícia Civil e hoje nós somos um órgão próprio com autonomia administrativa e financeira, mas que a gente tem um calozinho que é a história da autonomia funcional, que isso é algo que nos incomoda bastante, né, e algo que ainda não é resolvido no contexto estadual e até mesmo nacional, né? Só uma curiosidade, aproveitando esse organograma, com a saída da PC, vocês perderam o porte de arma? Bom, aí é o nosso problema. Ainda não, né? Ainda não. Mas a gente está brigando por isso. Né? Brigando por isso por quê? Porque a Procuradoria-Geral do Estado ela tem emitido opiniões em processos que, de alguma forma, estão prejudicando os peritos, né? E aí eu tenho um certo viés nesse assunto, porque, no momento, eu estou presidente dos peritos do Estado do Ceará, né? Do Sindicato dos Peritos do Estado do Ceará, melhor dizendo. E aí essa é a nossa briga principal do nosso sindicato, né? É fazer o Estado do Ceará entender que, apesar de a perícia oficial não estar dentro do artigo 144 da Constituição Federal,
Se nós não estivermos ligados funcionalmente à Polícia Civil, a nossa atividade é inconstitucional, né? Então, o entendimento que a gente tem aqui é esse, né? E aí, assim, até o momento a gente não perdeu o porte de arma, a gente tem discussões, mas o que a gente vem tendo muita dificuldade é na questão da aposentadoria especial, né? Isso a PGE não tem concedido a aposentadoria especial aos peritos. Uau, nossa, isso aí é assunto para manga, né? Bom, o Ceará é um estado muito grande. A separação por regiões no próprio estado? Bom, Núcleos diferentes? aqui a gente tem núcleos, né? A gente tem 7 núcleos, que são geograficamente distribuídos, mas que o Estado pensou em locais, cidades polos, cidades geograficamente bem localizadas e também economicamente desenvolvidas, né? Então a gente tem o maior núcleo, sem dúvida, é a sede em Fortaleza, mas nós temos núcleos em Sobral, enfim, em vários outros municípios, né, do estado que acabam dando uma cobertura no estado do Ceará, que é um estado que eu considero assim, que tem até uma extensão territorial bem significativa. E uma pergunta mais pessoal agora. Como foi a sua preparação para o concurso? Geraldo, cara, essa é uma pergunta interessante. Eu fiz o concurso em 2002, né? E aí eu me formei em março de 2002 e a primeira fase do concurso ela aconteceu em outubro de 2002. E aí, assim, me inscrevi porque era um concurso, eu era recém-formado e fui para aquilo. Mas aí, assim, eu acho que pelo fato de eu ser recém-formado, eu tive um grande diferencial, que era o quê? Tempo e disponibilidade para estudar. E aí o que eu fiz foi sentar a bunda na cadeira e ler tudo que chegava ao meu alcance. E aí eu lia, relia, resumia, gravava, ouvia, e aquilo serviu. Só que, assim, curiosamente, esse concurso demorou 4 anos para acabar. Ele começou em 2002 e terminou em 2006. Nesse meio de tempo, eu fiz residência em cirurgia bucomaxilo. E aí, eu tive também a oportunidade de passar num concurso para professor substituto da Universidade Federal do Ceará, para a área de cirurgia bucomaxilo. Só que aí foi o que aconteceu, olha que é o destino. Ele me colocou um professor que era o meu chefe, que me perseguia, que me complicava, que me prejudicou. Eu briguei com ele e tive que sair da disciplina. Coincidentemente, a professora da disciplina de odontologia legal, a doutora Léa Maria Bezerra Menezes, não sei se você ou os nossos ouvintes aqui conhecem, é uma pessoa, é uma lady. Ela estava precisando de um professor. E aí eu me candidatei para ir para a disciplina dela. E tive a oportunidade de praticar o conteúdo lecionando. E aquilo com certeza me ajudou muito, porque no nosso concurso aqui, na época, hoje não mais, na época tinha prova oral. E aí a gente tinha que manifestar uma resposta verbal, né? Então aquilo me ajudou demais. Então eu tive realmente uma preparação um pouco diferente. As É, oportunidades abriram muitas portas para mim. o destino, né? Era para ser sua mesmo essa vaga. Bom, e qual é, assim, como é que é a sua rotina de trabalho? Bom, aqui nós temos a nossa escala de trabalho, ela prevê que nós tenhamos 2 plantões semanais, né? No momento, em razão da escassez de colegas e das brechas na escala, os nossos coordenadores exigem que a gente priorize as escalas diurnas, né? Então, a gente fecha as escalas diurnas e, à medida que vão sobrando horários, a gente vai para as escalas noturnas e finais de semana. Então, são plantões de 12 horas, nós temos 2 plantões e essa carga horária complementar que falta, né, que não permitiria um terceiro plantão por semana, a gente faz um terceiro plantão, só que ele é de 15 em 15 dias. Então, é mais ou Entendi. menos essa a nossa rotina. E a previsão para novos concursos? Pronto, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo está querendo ouvir, né? Bom, temos sim. A previsão é que ainda nesse mês de março, né, o governo do estado anuncia e libere o edital para o concurso para perícia forense, né, nos seus mais diversos cargos. E assim, há uma promessa verbal, eu não tive acesso, não me permitiram, e aí nesse caso eu acho que é porque eu sou presidente do sindicato, né, não deixaram eu ver. Mas me disseram verbalmente que teremos sim vagas para o cargo de perito legista odontologia. Que boa notícia! Boa Bom, notícia, vamos boa aguardar notícia. então. É, E qual é o tipo de exame é o mais comum? Bom, há um tempo atrás,
essa resposta era muito clara na minha cabeça, que eram os exames de estimativa de idade. Tá? Esses eram os mais frequentes, que é algo curioso, né? Porque eu já conversei com vários colegas aí pelo país, não é a realidade de muitos institutos. Mas aqui havia uma cultura muito enraizada, né, nos delegados de solicitar o exame de verificação de idade, estimativa de idade, para os menores ou pessoas que não portavam documentos. Aí, com o tempo, isso veio caindo, eu acho que pela renovação dos delegados, então, por questionamento da validade daquele laudo, e também pela validade, quando eu me refiro, assim, no rigor científico, né? Não querendo dizer que o laudo não é válido. Mas também pelas as escalas vagas, sabe? Então, os delegados pararam de solicitar porque eles mandavam os presos, chegava lá, não tinha perito escalado, não tinha ninguém, porque não está vaga a escala, e eles pararam de pedir. E aí, hoje, a nossa maior rotina realmente são os exames de lesões corporais e os exames necroscópicos, porque aqui, todos os corpos que vão ser sepultados pelo Estado, né, de vítimas não reclamadas ou de reclamadas ou não identificadas, melhor dizendo, todos esses corpos, eles obrigatoriamente precisam receber o exame odontolegal para serem inumados. Então, isso acaba carregando a gente com uma rotina frequente de fazer aquele exame de caracterização odontológica pós-morte. Isso seria para evitar uma exumação, né? Exatamente. Uhum. Então, o procedimento daqui, todos os corpos precisam ser fotografados, coletadas impressões digitais, amostra de DNA e registro odontológico. Então, todos os corpos passam por isso. Entendi. E vocês fazem tanto os exames de odontologia legal quanto os exames de antropologia? Sim, na verdade a antropologia é um núcleo específico, é um setor próprio, que ele é pequeno, ele tem apenas um médico, né? Ele é composto por um médico e um auxiliar de perícia. Eu já fiz parte desse núcleo, na verdade eu fui o fundador do núcleo, né? Mas por não ser médico e não poder assinar os documentos formais, foi preciso que tivesse um médico. E aí, com a escassez da escala da odontologia, eu tive que voltar para a odontologia. E aí, na época, eu, como estava destacado para o serviço, só eu fazia os exames antropológicos. Hoje, não mais. Hoje, a gente, a depender da distribuição, né, dos exames, à medida que os corpos vão dando entrada no setor de antropologia, a secretária ela vai destinando, então, por ordem alfabética. Então, entrou um corpo hoje, vai para o perito do primeiro da ordem, o segundo e assim sucessivamente. Então, a gente trabalha assim, mas são todos os dentistas, né? Entendi. E assim, cite um caso para a gente que foi marcante para você durante a sua carreira. Eu sei que todos esses anos aí, deve ter muito caso interessante, mas conta um para a gente que assim, foi marcante. Cara, para mim, eu acho que foi aquele que me desafiou mais, né? Assim, eu tenho sempre na minha cabeça dois casos. Vou contar um que, para mim, é o mais significativo, né? Eu estava, na época, fazendo meu mestrado, né? Fazendo a minha pesquisa de mestrado, e houve um acidente aeronáutico aqui. Um helicóptero caiu e vitimou 3 militares. Era um helicóptero da aeronáutica. E aí, na época, no dia, eu não estava de plantão. Quem estava de plantão era um outro colega. Só que esse colega ele não se sentiu seguro. Quando ele foi até o necrotério, que ele viu a situação dos corpos e que realmente não é algo corriqueiro, não é algo frequente, ele disse, não, isso aqui não dá para mim. E aí ele ligou para mim, sabe, sabendo que eu sou meio, assim, eu gosto de coisas diferentes, né? Ele ligou para mim e disse, tá, só aconteceu esse acidente, você já deve estar sabendo. Sim, tô ciente. E aí eu tô aqui, eu não sei o que fazer. Você podia me ajudar? E aí eu fui, né, para a sede da Perforce e participei dos procedimentos de identificação. E aí foi ali que eu comecei a tentar estudar a importância da odontologia no contexto da identificação. Foi ali que, para mim, ficou claro a importância, porque os 3 militares, por mais que nós soubéssemos quem eram, porque tinha a lista da tripulação, mas era irreconhecível, era impossível identificar se não fosse por uma metodologia cientificamente comprovada. E foi ali que eu conheci a Interpol, e foi ali que eu conheci a metodologia de trabalho de DVI, e aquilo para mim foi uma sementinha que eu plantei e que a longo prazo ela colheu, ela me rendeu muitos frutos, né? Então, por que eu acho que esse caso para mim é o mais emblemático? Porque foi naquela época que eu vi aquele acidente, que eu conheci a Interpol, que eu comecei a estudar, e quando houve a oportunidade, que inclusive, coincidentemente, um dos legados desse exame, por exemplo, foi eu ter te conhecido, né? Porque
consequente a isso, nós participamos de um trabalho que eu acho que, do que eu já fiz assim profissionalmente, eu acho que ele é o trabalho que, para mim, é mais significativo, né? Que nós fizemos juntos, né? Você e outros colegas, que foi aquele manual de identificação por metodologia de odontologia, né? Produzido pela Polícia Federal com o nosso apoio, o apoio dos estados, e que aquilo rendeu a visita à sede da Interpol, né? Então, por isso que eu Eu acho lembro. que, para mim, foi a coisa mais marcante, né? Foi de um exame, de uma queda de um helicóptero, de identificação de corpo carbonizado e mutilado, que eu conheci uma metodologia, que eu me aprofundei nela e que pude depois ajudar outras pessoas, né? Nós podemos ajudar outras pessoas, né? Então, eu acho que esse é o caso. Acho que esse, para mim, vale mais. É. Parabéns pelo trabalho. Imagino o quanto é difícil. Nossa, não, o trabalho é nosso, assim, o mérito é a consequência, né? Que é nosso, que foi o que a gente É. fez lá em Brasília e em Ribeirão Preto, né? E qual conselho você daria para quem quer seguir essa profissão? Cara, o conselho que eu daria se você ainda está na faculdade, né, você estudar. Se você já é formado, também estudar. Só que, assim, depois de formado, eu não sei a realidade, assim, eu não tenho como você, certamente você tem mais conhecimento que eu, né, nessa sua rotina de conversar com os colegas, mas aqui no Ceará, a pessoa que se formar e decidir ser especialista em odontologia legal, infelizmente o campo é muito pequeno. Então, o que eu diria para o colega que tem interesse na área é que ele tem sim que buscar uma vida clínica ou uma vida em outra área, ou docência, ou enfim, ou pesquisa, e que a odontologia legal tem que ser algo que ele não pode esquecer, que ele não pode desistir. Porque na minha realidade, aqui na minha realidade, não, desculpa, na realidade do Ceará, as perícias civis são muito pouco frequentes, as perícias administrativas na esfera ética também são pouco frequentes, felizmente, né? E aí o papel do assistente técnico não é muito comum, né? Então acaba que os meus alunos aqui que gostam da área, que fazem pesquisa, que fazem trabalho, iniciação científica, mestrado, que eu digo sempre é assim, ó, investe na tua vida profissional e vai estudando odontologia legal, porque vai chegar a hora da oportunidade, né? E aí, assim, eu gosto de usar sempre uma frase do meu chefe, que ele diz assim, a sorte, na verdade, é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Então, por exemplo, nós vamos ter o concurso agora, vai anunciar agora no mês de março. Quem é que vai estar na frente? É o cara que está trabalhando no seu consultório, mas que não esqueceu de odontologia legal e que sempre está ali se atualizando, estudando, participando de um curso, de um congresso, de um seminário, de uma aula, assistindo o seu canal, por exemplo. Esse cara certamente vai estar na frente daquele nosso colega que vai pegar o edital, vai lá ver o conteúdo e vai começar. O cara não sabe nem qual é o livro que ele tem que ter, qual é a referência, né? Então, eu acho que é isso aí, é estudar, mas não depositar todas as fichas logo de início, né? Ir devagarzinho. Ótima dica, Tassi. Bom, para a gente terminar, eu quero fazer um bate-volta com você. Vamos lá? Vai, Plantão ou expediente? plantão total. Perícia no vivo ou no morto? Eu tenho o viés do morto, né? Eu prefiro o morto. Ossada ou carbonizado? Ossada, ossada. Tra- Traumato ou tanato? Tanato. Identificação odontológica ou por DNA? E nem se fala, odontológica. A odontológica, estatisticamente, é maior do que a do DNA. 9999,99. Vamos botar o Maltz para fazer o cálculo, vai dar mais 9 do que o DNA. Teoria ou prática? Teoria. Teoria. Teoria sempre fundamenta a prática. Perícia civil ou criminal? Criminal. Perícia ética ou trabalhista? Bom, eu tenho um pezinho na ética, né? Eu já fui conselheiro, então ética. Perito do juízo ou assistente técnico? Assistente técnico. Uma referência para você na odontologia legal? Uma referência para mim na odontologia legal pode ser duas. Pode. Aqui você manda. O nosso amigo Carlos Eduardo Palhares Machado, né? Sem dúvida, para mim, um cara que eu espelho, eu tenho como exemplo. E o nosso outro amigo,
né? Doutor Ricardo, Henrique Alves da Silva, né? Professor da nossa querida USP de Ribeirão Preto, né? Eu diria que são minhas duas referências aí na odontologia legal. Excelentes referências, parabéns. Bom, Tassi, então a gente está terminando por aqui. Você queria deixar algum contato, seu Instagram, para os nossos inscritos? Geraldo, Falar mais assim, como alguma eu te coisa? disse, assim, na verdade eu queria te agradecer o convite, né, essa entrevista, para mim é muito legal conversar sobre odontologia legal, né, divulgar o meu estado, divulgar o nosso serviço. Então, parabéns pela sua iniciativa, obrigado pelo convite. E assim, eu não sou muito das mídias sociais, né, mas assim, se alguém tiver interesse e quiser acompanhar assim as informações sobre esse concurso, né, eu acho que certamente quando ele sair eu vou divulgar lá no Instagram, se alguém quiser anotar aí meu Instagram, Dr. Tássio PB. Acho que depois o Geraldo pode colocar aqui embaixo, né, para quem quiser, porque aí quando eu sair as informações eu vou compartilhando lá para quem quiser acompanhar, tá? Então, acho que era isso. Obrigado. Desejo aí muito sucesso aí nessa sua empreitada, né? Você que já não você não está começando agora, você já está bem experiente nessa área. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom revê-lo. Um grande abraço para você e tchau, pessoal. Até a nossa próxima entrevista. Obrigado, Tássio. Tchau. Tchau, pessoal.